Hoje é dia 8 de março, né, que é o tema da palestra de hoje, mais ou menos o tema da palestra de hoje, né? Porque, claro, a gente vai abordar as questões físicas, né, as questões materiais, mas é claro que a gente tem que ir para o espiritismo, para o lado espiritual, né? Então, nos últimos anos não, ao longo dos anos, a gente sempre deu flores, rosas para as mulheres, mas ultimamente as mulheres não estão querendo receber mais rosas no Dia Internacional das Mulheres, elas estão querendo receber direitos iguais, né? O que muitos homens acham errado, acham absurdo. Então, eu já ouvi de pessoas que nem espíritas são, de mulheres, de homens, né? Mulheres falando assim, na próxima vida eu quero nascer homem, né? Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi várias vezes de pessoas que às vezes nem são espíritas ou que não levam muito nem a sério a questão da reencarnação ou falaram por falar, mas várias vezes as mulheres expressam que a condição de encarnar aqui, de viver aqui como mulher, é um desafio grande, né? É difícil, né? É mais difícil. É algo, eu não vou falar desvantajoso, não, porque existem vantagens, mas é algo mais desafiador, né? Agora, eu não me lembro de ouvir um homem falar, na próxima encarnação, um homem heterossexual, né? De ouvir um homem falar, na próxima vida eu quero nascer mulher. Nunca ouvi isso. Nunca. Alguém já ouviu isso? Agora eu pergunto, vocês já ouviram mulheres falar, na próxima vida eu não quero ter menstruação, não quero ter parto, não quero ter essas dificuldades todas. Nascer homem é muito mais simples, né? Então vamos dar uma olhada na parte material da vida da mulher aqui no Brasil, né? Primeiro, as mulheres são maioria, tá? Mas no mercado de trabalho elas não são maioria, elas são apenas 43%. Então aí já levam uma desvantagem. Eu vou passar essa parte mais material, mais rápida, tá bom? E as mulheres, aliás, os homens gastam 10 horas por semana nos serviços domésticos e as mulheres gastam quase o dobro, né? Mesmo que a mulher trabalhe fora, está instituído que a obrigação é da mulher de cuidar da casa, né? E a nossa criação, em países mais avançados é diferente, mas aqui no Brasil, nesses países assim ainda mais subdesenvolvidos, ainda tem muito essa questão machista, né? Feminicídio e agressão à mulher. Existem homens, infelizmente existem muitos homens que são covardes, né? Que agridem as mulheres, matam, sentem-se no direito. Até alguns anos atrás, a lei os protegia, né? Existia aquele caso por exemplo, o homem foi traído, ele ia lá, matava a mulher, e aí ele alegava a legítima defesa da honra e era absolvido, né? Hoje em dia isso está mudando pouco a pouco, mas ainda existe muitos homens covardes. Eu realmente não consigo entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, desses homens, mas como eles têm coragem, né, de impor a força física sobre alguém que tem menos força, né? Então, aqui é do ano de 2020, 1.350 casos de feminicídio, né? A moça não quer mais namorar com o rapaz vai lá e mata a moça. É simples, tem acontecido muitos casos assim, né? E várias agressões, né? Estupros, também a violência sexual. Igualdade de gênero, o Brasil está, não sei falar esse número, no 93º lugar, né? 93, quer dizer, um dos países mais desiguais do mundo em termos de igualdade de gênero. Ele vinha progredindo, mas nos últimos anos parece que nós retrocedemos, nós voltamos no tempo, né?
E as mulheres geralmente ganham 20% menos, porque os homens são mais inteligentes do que as mulheres? Não, não são mais inteligentes. Durante muito tempo, os homens realmente foram mais inteligentes do que as mulheres, porque os homens proibiam as mulheres de estudar. As mulheres eram proibidas de aprender a ler e escrever, por exemplo. Era proibido, há muitos anos atrás. A mulher não podia votar. Então, é claro, a mulher criada, fechada em casa, sem saber ler e escrever, é claro, e o homem na rua, e estudando, e conhecimentos que ele tem através da vida dele, é claro que ele teria mais desenvoltura. Mas não existe diferença fisiológica entre o cérebro do homem e da mulher no aspecto no que se diz respeito à inteligência. Até pelo contrário, né? Hoje em dia, as mulheres têm a tendência de estudar mais do que os homens. Elas dão mais importância ao estudo do que os homens. As mulheres são apenas 15% dos deputados e 14% dos senadores, né? Mesmo elas sendo maioria. Então, elas não estão bem representadas. Agora a gente vai entrar na parte espiritual, que é o que mais interessa para a gente, né? Então, com esses dados concretos da nossa vida material, a gente comprovou aqui, são dados do IBGE, que reencarnar mulher é mais difícil do que reencarnar homem. É realmente muito mais difícil reencarnar como mulher, porque tem muito mais desafios para vencer. Vamos à pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante? Errante é quando o espírito está desencarnado, né? Quando o espírito está desencarnado, ele prefere reencarnar no corpo de homem ou de mulher? E a resposta: isso não importa. O que importa na escolha são as provas que haja de passar. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres. Olha que coisa importante, tá? Nós podemos encarnar como homens na próxima encarnação ou como mulheres. E tem muita gente que não aceita isso. Numa próxima encarnação, eu posso encarnar branco, posso encarnar negro, posso encarnar amarelo ou vermelho, né? Um indígena ou um asiático. Também tem muita gente que não aceita isso no espiritismo. Por exemplo, uma pessoa que é racista, ela fala: imagina, jamais que eu vou encarnar como um negro. De jeito nenhum. E aí, ele não aceita o espiritismo. Mas se ele aceita ou não aceita, não importa, porque ele vai passar por essa experiência. Nós sabemos, através da literatura espírita, que vários espíritos, ao longo desses últimos séculos, encarnaram como negros, escravos, depois encarnaram como brancos, donos de escravos, e alternando, vivendo as duas experiências, vivendo como aquele que chicoteava, que estava com o chicote na mão, e depois vivendo como aquele que levava a chicotada nas costas. Porque nós precisamos dos dois tipos de experiência, né? Imagine uma pessoa muito fria, um coração de pedra, muito cruel, muito impiedoso, que maltratava muito os escravos, naturalmente é uma pessoa que necessita passar por uma experiência de sofrimento para ela entender o quanto dói levar uma chicotada. Então, nós precisamos passar por diversas experiências, né? Então, os espíritos, eles encarnam como homens ou como mulheres. Porque espírito não tem sexo. Espera aí que depois eu vou explicar melhor uma outra questão, né? De outro trecho que eu selecionei. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, cada posição social, cada cor de pele, né? Lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só encarna como homem
pessoa que só encarna como homem, ele só saberia o que sabem os homens. Ele não saberia o que sabem as mulheres. Então, nós espíritos imortais, nós nunca vamos morrer, nós vamos encarnar em diversas maneiras. Preto, branco, amarelo, vermelho, homem, mulher, gay, gay também. Então nós temos que estar preparados para isso. Na Revista Espírita, lá em 1862, sempre foi dito que os espíritos não têm sexo. Espírito não tem sexo, tá? Os sexos são necessários para a reprodução dos corpos aqui no plano físico. Vamos lá. O espírito, homem, ele não vai engravidar a espírita, mulher, e vai nascer um espíritozinho lá no plano espiritual. Vocês estão entendendo? Concordam comigo? Não. A função sexual, ela está ligada ao corpo físico, à reprodução humana. O espírito não tem sexo definido, tá? Ele pode renascer como homem, pode renascer como mulher. Mas, veja bem, eu passei aqui 70 anos vivendo como homem. Quando eu desencarnar, eu vou continuar me enxergando como homem. Eu não vou mudar do dia para a noite, né? A minha mentalidade continua sendo masculina. E como eu sou um espírito ainda inferior, eu vou levar muitos traços de coisas mais materiais na minha mente, inclusive desejos de raiva, sentimentos de ódio, de rancor, de mágoa e o instinto sexual também. Então, eu, sendo espírita, um espírito desencarnado, mais primitivo, mais rude, mais materializado, mais materialista, eu vou sentir necessidade de comer, de beber e de fazer sexo. Espíritos mais evoluídos já não sentem esta necessidade, já não se identificam assim. Então vamos ler o que está escrito aqui, o que o Kardec escreveu. Os espíritos depurados, né, os espíritos mais puros, eles entendem perfeitamente a natureza. Mas entre os espíritos inferiores, materializados, muitos ainda se julgam como eram na Terra, conservando as mesmas paixões e os mesmos desejos. Gente, existem muitos espíritos desencarnados que não sabem que estão desencarnados. Eles ainda acham que estão vivendo no plano material, porque eles olham para as mãos, eles veem o próprio corpo espiritual, que é uma cópia, né? E eles acham que estão vivendo. Quantas e quantas vezes, numa sessão mediúnica de desobsessão, o médium recebe um espírito e o doutrinador da mesa explica para ele, olha, você não está mais aqui no mundo material. E fala, várias vezes eu ouvi falar isso, olhe para suas mãos. Né? Ele está incorporado no médium, aí ele olha e vê as mãos do médium, e aí ele fica naquela confusão, e a partir daí ele começa a entender que ele já não pertence mais ao plano físico. Né? Mas muitos ainda vivem nessa condição e querendo as mesmas coisas que eles queriam quando estavam encarnados. Então, o espírito não tem sexo, a espírita não engravida, mas espíritos no nosso estágio evolutivo, como nós, ainda conservamos o instinto sexual e a identidade, né, ou masculina ou feminina. Estes espíritos ainda se creem homens ou mulheres, né, porque a gente guarda a aparência da última vida e né, eu sou o Emílio, né, eu vou ficar com essa imagem minha. E eles sentem essa necessidade, né, eles
sentem essa ligação com o gênero, né, sexual deles. É assim que certas contradições provêm do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão o trabalho de aprofundar a questão. Porque fica uma confusão entre alguns estudantes e fala, pô, mas o espírito não tem sexo. Mas aí chega o espírito e se manifesta como João Manuel Valentão, né? Ou como Maria das Dores, tal. Então fica um pouco essa confusão, mas é porque o espírito conserva a última identidade dele. No Nosso Lar, o livro do André Luiz, tem um trecho que fala assim: a liberdade que as leis sociais do planeta conferem ao sexo masculino ainda não foi devidamente compreendida por nós outros. Quer dizer, que o sexo masculino ele tem uma liberdade praticamente total, né? Vamos ver assim. Hoje é sexta-feira à noite e eu resolvo sair. O que eu faço? Eu saio. Não me preocupo muito. Agora, a mulher, é claro, ela vai se arrumar um pouco mais, tal, mas a mulher, para sair de noite, ela tem que fazer uma operação logística complexa, né? Ela tem que calcular com antecedência aonde que ela vai, com quem que ela vai, com que roupa ela vai, de que maneira, que transporte ela vai, quem vai estar lá. Por exemplo, eu posso sair e falar, se eu não encontrar ninguém, tudo bem. A mulher não, ela tem que se planejar com mais antecedência, porque ela sofre muito mais perigos, muito mais agressões do que o homem. Seja mesmo em questão de assalto. O homem também pode ser assaltado. O cara vai me levar o celular, a minha carteira. Agora, com a mulher, a coisa pode ser bem mais difícil. As mulheres, ao contrário, têm tido até agora a seu favor as disciplinas mais rigorosas. Quer dizer, a mulher é imposta, a sociedade impõe uma disciplina. Existem alguns países aqui no nosso planeta Terra que já são mais adiantados, né? Vou citar o exemplo da Islândia, o exemplo Dinamarca, Suécia, onde existe uma igualdade de gênero. A mulher pode sair na rua a qualquer hora da noite, sem medo, sem problemas. Ela tem direito aos mesmos empregos, com salários mais ou menos equivalentes, mas no Brasil ainda não chegamos nesse nível. Agora, a gente percebe que quando você encarna como homem, você desenvolve algumas características, algumas atitudes, né? Por exemplo, o homem ele é mais arrojado. Inclusive, pela internet, você acha muitas piadas, né? Como é ser homem? Aí você vê uma foto de uns sujeitos dentro de uma piscina, e eles resolveram levar a caixa de som para dentro da piscina com uma extensão ligada na tomada, quer dizer, se aquilo cai dentro d'água, todos eles morrem eletrocutados, né? Então, quer dizer, o homem ele é mais arrojado e muito descuidado, né? Se você vai fazer um seguro para o seu carro, a mulher ela tem direito a descontos no seguro, porque o seguro do homem tende a ser mais caro do que o seguro da mulher, porque a mulher é mais cuidadosa do que o homem. A mulher, por sofrer tanto da sociedade, né, ela tem que se tornar, eu acho que a palavra que resume muita coisa da mulher é responsável. Então, em linhas gerais, a mulher ela tem uma tendência a ser mais responsável e o homem tem a tendência a ser mais irresponsável. Eu não estou dizendo que todos os homens são irresponsáveis e que todas as mulheres são responsáveis. Mas a maneira como a gente é criado aqui, as consequências dos atos da gente, leva-nos a esse tipo de comportamento, porque para a mulher é cobrado muito mais. E qual é o teor, em geral, da explanação de hoje? O teor geral é que, como espíritas, nós temos a obrigação de enxergar o outro, a vida do outro. Não vamos confundir, não é para fazer fofoca da vida do outro, é para se colocar no lugar do outro, para
imaginar o seguinte: existe um conceito de sociedade avançada, sociedade evoluída, que é o seguinte: em uma sociedade mais avançada e mais evoluída, eu posso trocar de posição com qualquer pessoa e eu vou ficar numa boa. Numa sociedade mais atrasada, se eu trocar de posição, eu como branco, trocar de posição com uma pessoa de pele negra, eu vou ter mais dificuldades e mais desafios. É inegável a quantidade de vantagens e privilégios que uma pessoa branca tem no Brasil. Da mesma maneira, se eu trocar de posição com uma pessoa do sexo feminino, também eu vou ter que, peraí que eu tenho que prestar mais atenção no que eu estou fazendo, porque agora as consequências podem ser mais sérias para mim, né? Então, nós precisamos olhar para as outras pessoas, porque nós podemos, numa vida próxima, estar vivendo aquela situação. E é por esta razão que nós, como espíritos, nós temos essa necessidade de encarnar como homem, encarnar como mulher, encarnar como pobre, encarnar como rico, como preto, como branco, como inteligente, como menos inteligente, porque a inteligência ela é uma aquisição do espírito. Mas um espírito inteligente, se ele encarnar com o cérebro físico com algum probleminha, ele não vai ter aquela inteligência. Pode ser um espírito que tem uma grande inteligência e pode reencarnar com alguma deficiência, porque ele precisa daquela experiência, né? Então, é muito importante a gente, como espírita, prestar atenção no que está escrito nas nossas obras básicas, entender e tirar todo o preconceito que a gente tem, deixar de lado qualquer preconceito. Não é possível ser espírita e, ao mesmo tempo, racista. Não é possível. Se a pessoa se diz espírita e racista, ela está enganada, ela está confusa, ela não entendeu um dos princípios básicos do espiritismo. Se a pessoa ela é sexista, vamos dizer, se ela é machista, né? Ou o feminista extrema, também não combina com o espiritismo. Porque o espiritismo diz que nós somos espíritos. Nós somos espíritos universais. E teremos que passar por todos os tipos de experiência aqui. Então, no Dia das Mulheres, eu queria sugerir que a gente prestasse atenção nos outros dias do ano, a situação que as mulheres vivem, a situação, vamos abranger mais, a situação que as pessoas de outras raças, de outras cores vivem, pessoas que têm outra condição financeira, como eles vivem, né? Prestar atenção porque todos nós podemos, todos nós somos iguais no fundo. Essas separações que a gente vê aqui hoje, elas são temporárias, só enquanto dura esse corpo. Então nós somos iguais, então a gente tem que olhar e não ter essas distinções, não ter nenhum tipo de preconceito. Mais uma vez repetindo, o espírita, está bem claro dentro da obra espírita, o espírita não pode ter nenhum tipo de barreira. Eu não gosto de... eu não aceito. Não. Não diga isso porque um dia você vai... Se você tem esse problema, se a pessoa tem esse problema, eu não aceito, não gosto de preto. Ela vai ter que nascer na cor preta. Não é castigo, não, é para ela entender que não tem nada demais, que é só uma cor exterior, que por dentro continua o mesmo espírito. Vai ter algumas dificuldades que a sociedade impõe, neste país. Em outros países não, mas neste país sim, né? Então, para a gente abrir a nossa mente, o espiritismo, ele é uma doutrina universalista. Todos são iguais. Não existem
pessoas ou categorias de pessoas que são melhores do que outras, né? Então nós, como espíritas, temos que abrir a nossa mente. O quanto antes a gente abrir, o quanto antes a gente vai se livrar de sofrimentos, de decepções e de surpresas desagradáveis, né? Bom, gente, era esse o recado para a gente comemorar os outros 365 dias. Esse ano tem mais, né? Ano bissexto, da mulher, né? Do homem, do negro, do branco, de todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Boa noite, obrigado.